Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Jeremias, capítulo 36. Nós vamos ler todo o capítulo. Assim diz a palavra do Senhor. No 4º ano de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Toma um rolo, um livro, e escreve nele todas as palavras que te falei contra Israel, contra Judá e contra todas as nações, desde o dia em que te falei, desde os dias de Josias até hoje. Talvez ouçam os da casa de Judá todo o mal que eu intento fazer-lhes, e venham a converter-se cada um do seu mau caminho, e eu lhes perdoe a iniquidade e o pecado. Então Jeremias chamou a Baruque, filho de Nerias. Escreveu Baruque no rolo, segundo o que ditou Jeremias, todas as palavras que a este o Senhor havia revelado. Jeremias ordenou a Baruque, dizendo: Estou encarcerado, não posso entrar na casa do Senhor. Entra, pois, tu, e do rolo que escreveste, segundo o que eu ditei, lê todas as palavras do Senhor diante do povo, na casa do Senhor, no dia de jejum. E também as lerás diante de todos de Judá, que vêm das suas cidades. Pode ser que as suas humildes súplicas sejam bem acolhidas pelo Senhor, e cada um se converta do seu mau caminho, porque grande é a ira e o furor que o Senhor tem manifestado contra este povo. Fez Baruque, filho de Nerias, segundo tudo quanto lhe havia ordenado Jeremias, o profeta, e leu naquele livro as palavras do Senhor na casa do Senhor. No 5º ano de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, no mês 9, apregoaram jejum diante do Senhor a todo o povo em Jerusalém, como também a todo o povo que vinha das cidades de Judá a Jerusalém. Leu, pois, Baruque naquele livro as palavras de Jeremias na casa do Senhor, na câmara de Gemarias, filho de Safã, o escriba, no átrio superior, à entrada da porta nova da casa do Senhor, diante de todo o povo. Ouvindo Micaías, filho de Gemarias, filho de Safã, todas as palavras do Senhor naquele livro, desceu à casa do rei, à câmara do escrivão. Eis que todos os príncipes estavam ali assentados: Elisama, o escrivão, Delaías, filho de Semaías, Eunatã, filho de Aquibor, Gemarias, filho de Safã, Zedequias, filho de Hananias, e todos os outros príncipes. Micaías anunciou-lhes todas as palavras que ouvira, quando Baruque leu o livro diante do povo. Então todos os príncipes mandaram Jeude, filho de Netanaías, filho de Selemias, filho de Cusi, dizer a Baruque: O rolo que leste diante do povo, toma-o contigo e vem. Baruque, filho de Nerias, tomou o rolo consigo e veio ter com eles. Disseram-lhe: Assenta-te agora e lê-o para nós. E Baruque o leu diante deles. Tendo eles ouvido todas aquelas palavras, entreolharam-se atemorizados e disseram a Baruque: Sem dúvida nenhuma, anunciaremos ao rei todas estas palavras. E perguntaram a Baruque, dizendo: Declara-nos, como escreveste isto? Acaso te ditou o profeta todas estas palavras? Respondeu-lhes Baruque: Ditava-me pessoalmente todas estas palavras, e eu as escrevia no livro com tinta. Então disseram os príncipes a Baruque: Vai, esconde-te, tu e Jeremias, e ninguém saiba onde estais. Foram os príncipes ter com o rei ao átrio, depois de terem depositado o rolo na câmara de Elisama, o escrivão, e anunciaram diante do rei todas aquelas palavras. Então enviou o rei a Jeude para que trouxesse o rolo. Jeude tomou-o da câmara de Elisama, o escrivão, e o leu diante do rei e de todos os príncipes que estavam com ele.
O rei estava assentado na casa de inverno, pelo 9º mês, e diante dele estava um braseiro aceso. Tendo Jeude lido 3 ou 4 folhas do livro, cortou-o o rei com um canivete de escrivão e o lançou no fogo que havia no braseiro. E assim todo o rolo se consumiu no fogo que estava no braseiro. Não se atemorizaram, não rasgaram as vestes, nem o rei, nem nenhum dos seus servos que ouviram todas aquelas palavras. Posto que Eunatã, Delaías e Gemarias tinham insistido com o rei que não queimasse o rolo, ele não lhes deu ouvidos. Antes, deu ordem o rei a Jeramiel, filho de Ramaleque, a Seraías, filho de Azriel, e a Selemias, filho de Abidiel, que prendessem a Baruque, o escrivão, e a Jeremias, o profeta. Mas o Senhor os havia escondido. Então veio a Jeremias a palavra do Senhor, depois que o rei queimara o rolo com as palavras que Baruque escrevera, ditadas por Jeremias, dizendo: toma outro rolo e escreve nele todas as palavras que estavam no original, que Jeoaquim, rei de Judá, queimou. E a Jeoaquim, rei de Judá, dirás: assim diz o Senhor, tu queimaste aquele rolo, dizendo: por que escreveste nele que certamente viria o rei da Babilônia e destruiria esta terra e acabaria com homens e animais dela? Portanto, assim diz o Senhor acerca de Jeoaquim, rei de Judá: ele não terá quem se assente no trono de Davi, e o seu cadáver será largado ao calor do dia e à geada da noite. Castigá-lo-ei e a sua descendência e aos seus servos por causa da iniquidade deles. Sobre ele, sobre os moradores de Jerusalém e sobre os homens de Judá, farei cair todo o mal que tenho falado contra eles, e não ouviram. Tomou, pois, Jeremias outro rolo, e o deu a Baruque, filho de Nerias, o escrivão, o qual escreveu nele, ditado por Jeremias, todas as palavras do livro que Jeoaquim, rei de Judá, queimara, e ainda se lhes acrescentaram muitas palavras semelhantes. Ó Deus, em Tua presença rogamos a ação poderosa do Teu Santo Espírito em nos iluminar. E disponha-nos também a viver a Tua santa palavra. Dai-nos entendimento dela, ó Pai. É o que nós te pedimos, humildemente, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Há 30 anos, a guerra abriu um buraco no céu. Poucos sobreviveram. Nossa única esperança está nas minhas mãos. Talvez você já tenha ouvido essas palavras, mas você não se lembra de onde. Essa é uma das falas do protagonista do filme O Livro de Eli. Eli é um homem que vive perambulando há 30 anos em direção ao oeste. O que faz com que ele siga essa jornada, que ele mesmo diz ser uma jornada de fé, é o que ele carrega consigo: o último exemplar da Bíblia no mundo. Seu objetivo é entregá-la a um lugar seguro, onde a sua mensagem irá ser preservada. E entre uma cena e outra um tanto discutível, há uma grande verdade. A despeito das tramas maléficas, para capturá-la e destruí-la, a palavra de Deus permanece. E permanece para sempre. E essa é uma das razões para se confiar nas Escrituras, a saber, o seu poder de permanência. No entanto, parece que por vezes, nos esquecemos disso. Olhamos para nós mesmos, para as nossas limitações, olhamos para um mundo que resiste à influência da palavra na vida pública, olhamos para as pessoas de dentro da igreja, que até mesmo sugerem que a palavra de Deus não é relevante para a nossa época. Ela precisa, como é mesmo? Ser atualizada.
começamos então a sentir o prenúncio de uma perseguição severa àqueles que creem e proclamam a palavra de Deus. Seria, portanto, esse o fim? Há lugar para a palavra de Deus na próxima geração? Estaria as Escrituras com os dias contados? Hoje veremos que a palavra de Deus permanece independentemente de nós, pregadores e mensageiros. A palavra de Deus permanece, a despeito do secularismo. A palavra de Deus permanece, apesar das perseguições. E a primeira coisa que eu gostaria de considerar é o assunto deste capítulo. Do que se trata este capítulo? Qual é o seu assunto? Vejamos, dos 32 versículos que nós temos neste capítulo, há 3 vocábulos que juntos somam 26 referências a um mesmo assunto. Esses vocábulos são rolo, palavras e livro. Logo, o assunto deste capítulo, sem nenhuma dúvida, é o rolo, as palavras, o livro que foi dado por Deus a Jeremias. E vale notar algumas características deste rolo, dessas palavras. Este rolo é peculiar em seu processo de composição. Versículo 1 e 2. No 4º ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: toma um rolo, um livro, e escreve nele todas as palavras que te falei contra Israel, contra Judá e contra todas as nações desde o dia em que te falei, desde os dias de Josias até hoje. E no versículo 4, nós lemos: Jeremias chamou a Baruque, filho de Nerias, escreveu Baruque no rolo, segundo o que ditou Jeremias, todas as palavras que a este o Senhor havia revelado. Este rolo é peculiar em seu processo. Trata-se das palavras da parte de Deus. Não são palavras sobre Deus, mas são palavras vindas do próprio Deus. Palavras estas que foram reveladas à mente de Jeremias, que seus lábios pronunciaram e que agora estão sendo lembradas e finalmente registradas por Baruque à medida que Jeremias as dita, isso seguindo a ordem do Senhor. Então este rolo, que é o assunto deste capítulo, ele é peculiar em seu processo de composição. É peculiar também em seu conteúdo. Versículo 3: talvez ouçam os da casa de Judá todo o mal que eu intento fazer-lhes e venham a converter-se cada um do seu mau caminho, e eu lhes perdoe a iniquidade e o pecado. Esse livro contém, em primeiro lugar, ameaças de julgamento, vindo da parte de Deus, vinda da parte de Deus. Contra quem? Israel, Judá, contra as nações. E em segundo lugar, este rolo, estas palavras têm graça. As ameaças de Deus têm um misericordioso propósito de desviar o seu povo, o remanescente eleito, de seus pecados e conduzi-los ao perdão, à redenção que há em Yahvé, que há no Senhor. E esta é a esperança de Jeremias, como nós lemos no versículo 7. Pode ser que as suas humildes súplicas sejam bem acolhidas pelo Senhor, e cada um se converta do seu mau caminho, porque grande é a ira do furor, e grande é a ira e o furor que o Senhor tem manifestado contra este povo. Este livro é peculiar em sua composição. Este livro é peculiar em seu conteúdo. E o que este livro, o que
o assunto que é este livro, peculiar em composição e em conteúdo, o que o texto diz a respeito dele. O que o capítulo 36 fala sobre esta palavra, sobre este rolo, sobre este livro. Nós já vimos qual é o assunto e agora nós vamos ver o que este capítulo diz sobre o assunto, que é o rolo peculiar em sua composição e em seu conteúdo. A primeira coisa que nós aprendemos aqui é que esta palavra, este rolo, este livro, permanece apesar dos pregadores, permanece apesar de nós. Observe o versículo 5. Jeremias ordenou a Baruque dizendo: estou encarcerado, não posso entrar na casa do Senhor. Alguns sugerem que Jeremias está com algumas restrições e eles dão os motivos dessas restrições que o impedem de ir à casa do Senhor. O ponto aqui que eu gostaria de asseverar é que a revelação e seus propósitos não se encerram nas nossas limitações. A palavra é maior que o mensageiro. Jeremias diz: estou encarcerado. E o que isso significa? Estaria Jeremias trancado numa cela? Improvável. Improvável. Afinal, este encarceramento não o impede de que ele se esconda, como nós vemos no versículo 19. Então, o que os estudiosos dizem a respeito desta limitação, deste encarceramento? Alguns vão dizer que era por conta de uma impureza cerimonial, por isso ele não poderia ir ao templo. Outros dirão que as autoridades religiosas o haviam proibido de ir ao templo. Outros dirão que talvez ele estivesse se precavendo das perseguições por parte do rei Jeoaquim, por conta dos eventos ocorridos no capítulo 26. Calvino vai dizer que Jeremias recebeu uma revelação do Senhor para não ir ao templo. O que de fato aconteceu? Não sabemos. E isso não é importante, o detalhe. O que nos importa saber é que Jeremias estava de quarentena. E o que importa para nós, para que nós entendamos, é que Deus quer que o seu povo saiba que o rolo é independente de Jeremias. Essas são as palavras de Deus, não do profeta. Estas palavras, para serem aceitas, não dependem da reputação de Jeremias como profeta. Jeremias está impedido, encarcerado, mas a palavra de Deus está livre de toda e qualquer amarra. Ela permanece e faz o que lhe apraz, independentemente do mensageiro, independentemente de Jeremias. Logo, é Baruque que é designado como o pregador substituto. E no capítulo 45, nós lemos como Baruque recebeu essa notícia. Observe. É um capítulo curto, e embora nós nem iremos ler todo, mas o versículo 1 do capítulo 45 nós lemos: palavra que falou Jeremias, o profeta, a Baruque, filho de Nerias, escrevendo ele aquelas palavras no livro, ditadas por Jeremias no ano 4 de Joaquim. É o mesmo ano que nós lemos no capítulo 36. Assim diz o Senhor, versículo 2, Deus de Israel, acerca de ti, ó Baruque, disseste, olha o que Baruque disse, ao receber a notícia: ai de mim agora, porque me acrescentou o Senhor tristeza ao meu sofrimento, estou cansado do meu gemer, e não acho descanso. Ao ser incumbido de ser o pregador substituto no templo, qual foi a reação de Baruque? Tristeza, cansaço, desconforto. Mas a palavra permanece. A palavra é pregada, independentemente das restrições de Jeremias, independentemente da incapacidade de Baruque. A palavra permanece. Meus irmãos, aqui nós temos uma lição. A realidade da permanência da palavra de Deus, apesar de nós, deveria nos fazer questionar nossa constante
supervalorização do pecado de apostasia de alguns pregadores e também a supervalorização do pregador a despeito da palavra. E essas duas coisas estão associadas. Eu vou explicar. Por vezes ficamos chocados com pastores que se desviaram das Escrituras. E ficamos assim, não estou dizendo que você não deve se entristecer, não estou dizendo que você não deva expor os erros desses pregadores, para que o rebanho seja poupado, não é isso que eu estou dizendo. O fato é que às vezes nós supervalorizamos o pecado de apostasia desses pregadores, porque tacitamente acreditamos que a palavra depende de homens fiéis para permanecer. Mas na verdade, homens são fiéis porque a palavra permanece. E a palavra permanece por causa da providência de um Deus bondoso e gracioso, que guia o seu povo através desta palavra. Ah, pastor, mas só que essa frase aí é só um detalhe, tanto faz. Não, não é um detalhe. Entender isso é entender a sublimidade da graça de Deus. Deus providencialmente mantém a sua palavra por amor a nós. E as nossas fragilidades e limitações são lembretes de que é Deus que nos persevera por meio de sua palavra. Continuando, no versículo 9, nós lemos: no 5º ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, no mês 9, apregoaram jejum diante do Senhor a todo o povo em Jerusalém, como também a todo o povo que vinha das cidades de Judá e a Jerusalém. Leu, pois, Baruque naquele livro as palavras de Jeremias, na casa do Senhor, na câmara de Gemarias, filho de Safão, o escriba, no átrio superior, à entrada da porta nova da casa do Senhor, diante de todo o povo. Então, no 5º ano de Joaquim, no local propício, na casa do Senhor, ou seja, no templo, no momento ideal, o momento de jejum, e esse jejum possivelmente tinha sido apregoado por causa da aproximação dos exércitos da Babilônia. Então, no local ideal, no momento propício, em que todo o povo está inserido em uma atmosfera de contrição, Baruque lê o rolo. E você diz: que estratégia, muito bom, muito bom. Resultado, um tal de Micaías, no versículo 11, ouve, compartilha com os príncipes, nos versículos 12 e 13. Os príncipes chamam Baruque para ler o livro para eles. Baruque lê. Todos eles temem. Mas você percebeu que o cenário mudou? Baruque não está mais no templo. Agora ele está na corte real. Por que esta mudança de cenário? Por que não o manter no propício ambiente religioso, onde a palavra parece ter mais possibilidades de ser aceita? Resposta: porque a palavra que permanece, apesar de nós, também reivindica sua autoridade sobre a esfera pública, apesar da política secularista de Joaquim. A palavra de Deus permanece apesar de nós. A palavra de Deus permanece apesar do secularismo. É o que nós vamos ver agora nos próximos versículos. E talvez você pergunte: mas como assim secularismo? O que você quer dizer com isso, pastor? Bem, o secularismo é um movimento que se oficializou com a Revolução Francesa no século XVIII. E o que o secularismo prega é a desconsagração do Estado. Ou seja, de maneira simples, a religião, a palavra de Deus, não pode exercer influência em nenhuma área pública. Tem algum professor aqui? A visão secularista vai dizer: você não pode
ter nenhum tipo de discurso religioso na sala de aula. Arte. Se você fica escandalizado com um homem nu ser tocado por crianças, e você diz, isso está errado, eles vão dizer, não, aqui os seus conceitos judaicos cristãos não entram. Você não pode avaliar a arte a partir dos seus princípios morais. Eles vão dizer, não há espaço para a palavra de Deus na ciência, não há espaço para a palavra de Deus na política. E talvez você disse, bem pastor, mas você acabou de dizer que isso só começou na França, no século XVIII. Então isso não pode ter acontecido na época de Jeremias. Isso seria um anacronismo. Você está trazendo um movimento que aconteceu há séculos depois e levando para uma época em que isso nem se falava. O meu ponto, meu irmão, é que a essência do secularismo é a palavra de Deus não tem autoridade sobre o Estado e a vida pública. E é nesse sentido que Jeoaquim, o rei, representa uma política secularista. Baruque não está mais no templo. Ele está no território inimigo. Ele está no QG, no quartel-general de um rei essencialmente secular. De um rei que não admite a influência da palavra de Deus em suas decisões. Os príncipes sabem disso. É por isso que no versículo 19, eles dizem a Baruque, vai, esconde-te, tu e Jeremias, e que ninguém saiba onde vocês estão, porque o rei é secularista. Os leitores do livro de Jeremias, e os irmãos estão estudando este livro, também sabem. Afinal, Jeoaquim mandou matar Urias, lá no capítulo 26. Urias, o profeta, porque Jeoaquim não aceitava nenhuma intervenção religiosa em sua administração. E caso o leitor desatento, descuidado, se esqueça desses detalhes, irá se deparar mais à frente com Jeoaquim cortando e queimando o rolo que vem da parte do Senhor. Mas a palavra de Deus permanece apesar do secularismo. É por isso que as palavras de Deus contidas no rolo ganham guarida nos corações dos príncipes. Eles temem, apesar do secularismo do rei Jeoaquim, estes príncipes decidem ler o rolo para ele, conforme o versículo 16. Além disso, há uma insistência para que o rolo não seja queimado. Quando o rei começa a queimar os fragmentos do livro. Isso é ainda mais impressionante quando nos lembramos que o que esses homens estavam compartilhando no rolo não eram boas notícias. Eram juízos. Juízos vindo da parte de Deus. E há outra lição aqui para nós. A palavra de Deus permanece apesar do secularismo. O mundo tenta minar a influência da palavra do Senhor. O mundo tenta destruí-la, mas ela permanece. Ela permanece como a autoridade suprema em todas as áreas da vida. Mas o maior problema não é o secularismo que vem do mundo, que vem de fora. O maior problema é o secularismo que nasce na igreja. É quando um crente diz, isso não serve, né, com aquela postura de sapiência, né, de sabedoria, isso não serve para o mundo, isso só serve para nós que somos crentes. Esse conceito de pecado não pode ser aplicado a uma sociedade relativista. Meu caro, as palavras de Deus dadas a Jeremias eram para Israel, para Judá e para as nações. Era para ser pregada no templo e também na corte real. E este princípio continua válido para nós hoje. O nosso receio não é intelectual, não é porque nós estamos
preocupados com o conceito de laicismo. Não. Nós temos receio de pregar a palavra, os juízos de Deus para o mundo, porque somos covardes. Diferentemente dos príncipes da corte de Jeoaquim, temos medo de anunciar os juízos de Deus, porque amamos mais a vida boa do que o próprio Deus. Certa vez, fizeram a seguinte pergunta ao reverendo Francisco Leonardo, o sogro do reverendo Augusto Nicodemos: o senhor acha que a igreja seria mais fiel se fosse perseguida pelo mundo? É uma pergunta insistente, não é? O senhor acha que a igreja seria mais fiel se ela fosse perseguida pelo mundo? Ele respondeu: não. A igreja não é perseguida pelo mundo porque ela não é fiel. Olha que interessante. A igreja não é perseguida pelo mundo porque ela não é fiel. Não é a perseguição que incita a fidelidade da igreja, mas é a fidelidade da igreja que incita a perseguição do mundo. E é sobre perseguição que eu gostaria de falar agora com você. A palavra de Deus permanece apesar de nós mesmos. A palavra de Deus permanece apesar do secularismo. A palavra de Deus permanece apesar das perseguições. Versículo 20. Foram os príncipes ter com o rei ao átrio, depois de terem depositado o rolo na câmara de Elisama, o escrivão, e anunciaram diante do rei todas aquelas palavras. Então enviou o rei a Jeude para que trouxesse o rolo. Jeude tomou-o da câmara de Elisama, o escrivão, e o leu diante do rei e de todos os príncipes que estavam com ele. O rei estava assentado na casa de inverno pelo 9º mês, e diante dele estava um braseiro aceso. Tendo Jeude lido 3 ou 4 folhas do livro, cortou o rei com seu canivete de escrivão e o lançou no fogo que havia no braseiro. E assim todo o rolo se consumiu no fogo que estava no braseiro. Jeoaquim nem esperou Jeude terminar. Assim que Jeude desenrolava cada seção do livro, que estava escrito em couro ou papiro e enrolado em rolos de madeira, o rei começou o seu ato de censura. Usando um estilete de escrivão, do escriba, ele cortava a Sagrada Escritura em pedaços. Em seguida, jogou os fragmentos no braseiro móvel que ali estava para aquecer a casa. E ainda no versículo 26, ele declara, no finalzinho, ele dá ordem aos seus servos a que prendam Baruque o escrivão e a Jeremias o profeta. No entanto, no finalzinho do versículo 26 nós lemos: mas o Senhor os havia escondido. Deus preserva os seus servos. O rei persegue Baruque e Jeremias, não por causa deles mesmos, mas por causa do livro da revelação. O problema não era a pessoa de Baruque e a pessoa de Jeremias. O problema era aquilo que eles pregavam. Mas o Deus que preserva seus servos, também é o Deus que preserva sua palavra. Versículo 27. Então veio a Jeremias a palavra do Senhor, depois que o rei queimara o rolo com as palavras que Baruque escrevera ditadas por Jeremias, dizendo: toma outro rolo e escreve nele todas as palavras que estavam no original, que Jeoaquim, rei de Judá, queimou.
Todas as palavras do primeiro rolo foram registradas no segundo. Mesmo que Jeremias tivesse se esquecido o que havia profetizado, o Espírito Santo o lembrava. E logo em seguida nós vemos algumas ironias. Micaías, sabe o Micaías do versículo 11? Aquele que teve a ideia de compartilhar as palavras do rolo com os príncipes, era neto de Safã. Lembra de Safã? Safã serviu como o secretário de Estado do governo do rei Josias. E o rei Josias era pai de Jeoaquim. Quando o livro da lei foi redescoberto no templo, na época do rei Josias, por Safã, Safã, na verdade, foi o portador. Ele entregou para o rei Josias. E qual foi a reação de Josias, do rei? Ele rasgou as suas vestes. O pai de Jeoaquim rasgou as suas vestes quando o rolo, a palavra de Deus foi lida para ele. Agora, o neto de Safã, e depois Jeremias, que é pai de Micaías, filho de Safã, né? Quando ele leva o rolo para Jeoaquim, o que Jeoaquim faz? Diferentemente do seu pai, ao invés de rasgar as suas vestes, ele rasga o rolo. E o queima. Observe a ironia. Mas por trás das ironias pecaminosas de Jeoaquim, há algumas ironias do próprio Deus. A primeira é que o próprio Jeoaquim aparece na segunda edição ampliada do manuscrito de Jeremias. Algumas palavras que foram acrescentadas neste rolo faziam menção ao rei Jeoaquim, aquele que tentou destruir o rolo. Observe o versículo 29. E a Jeoaquim, rei de Judá, dirás: assim diz o Senhor, tu queimaste aquele rolo, dizendo: por que escreveste nele que certamente viria o rei da Babilônia e destruiria esta terra, e acabaria com homens e animais dela? Portanto, assim diz o Senhor acerca de Jeoaquim, rei de Judá: ele não terá quem se assente no trono de Davi, e o seu cadáver será largado ao calor do dia e à geada da noite. No capítulo 35, os irmãos estudaram isso, Deus diz aos recabitas: porque obedecestes ao mandamento de Jonadab, vosso pai, conforme tudo vos ordenou, nunca faltará homem a Jonadab, filho de Recabe, que esteja na minha presença. Mas para Jeoaquim, que não seguiu o bom exemplo de seu pai, Deus diz: não terá quem se assente no trono de Davi. Isso não significa que a linhagem davídica havia acabado, mas que a descendência de Jeoaquim não governaria por muito tempo. Foi tanto que Jeoaquim, o filho dele, na verdade, Joaquim, não é Jeoaquim, Joaquim ou Jeconias, reinou apenas 3 meses e 10 dias. E depois o seu tio assumiu o trono. O ponto é, Deus tem sempre a última palavra. Suas palavras duram mais do que os seus inimigos. A palavra de Deus permanece, apesar das perseguições. Uma outra ironia vinda da parte de Deus: o rei queimou o rolo, porque ele parecia também estar ansioso por se manter aquecido. Mas a profecia a respeito do rei dizia: ele será largado ao calor do dia e à geada da noite. Talvez você pense: mas pastor, se Deus é soberano, por que não impediu o rolo de ser queimado? Era mais fácil, não era? Mais fácil. Por que dá mais trabalho para Jeremias? 2 motivos. Primeiro, para mostrar o pecado impenitente do rei Jeoaquim e de seus servos. Para justificar a condenação, o exílio, o cativeiro. Mas é também, meus irmãos,
porque Deus quer que saibamos que por mais que homens poderosos se oponham à revelação, persigam os profetas e até queimem as Escrituras, Ele fará com que elas ressurjam, nem que seja das cinzas. Por quê? Porque a palavra de Deus permanece apesar das perseguições. A palavra de Deus permanece apesar de nós. A palavra de Deus permanece apesar do secularismo. Entre muitas razões para se confiar na Bíblia, está o seu poder de permanência. Como observou o puritano Thomas Watson, podemos saber que a Escritura é a palavra de Deus pela sua preservação milagrosa através dos séculos. A palavra de Deus nunca teve falta de inimigos que se opuseram a ela. E se possível a teriam destruído. Mas Deus preservou esse bendito livro inviolável até o dia de hoje. O diabo e seus agentes têm soprado na luz das Escrituras, mas nunca conseguirá apagá-la. Este é um sinal claro de que ela foi iluminada pelos céus e preservada pelo próprio Deus. A palavra de Deus permanece independentemente de nós, a despeito do secularismo, apesar das perseguições. No decurso deste sermão eu fiz algumas aplicações, e agora eu gostaria de encerrar falando dos motivos pelos quais você deveria praticar os princípios já expostos. Primeiro, assim como o rolo de Jeremias era ímpar, peculiar em sua composição, toda a Escritura canônica é inspirada e útil para o ensino, para nos guiar. E assim como o livro de Jeremias, as Escrituras como um todo prega a lei. A lei, já diziam os reformadores, não está restrita aos 5 primeiros livros. A lei é pregada no decorrer da palavra e até mesmo nos evangelhos, nas epístolas do Novo Testamento. E assim como aquele livro, toda a Bíblia, toda a Escritura canônica, também prega a graça, o perdão. Há perdão, há graça no Pentateuco, em todas as porções da Bíblia. A lei está sendo pregada em toda a Bíblia e a graça acompanhando a pregação da lei. E isto é o Evangelho. O Evangelho é a pregação de que nós somos insuficientes. Isso fica claro por meio da lei. A lei nos diz o que nós devemos fazer. E a nossa própria experiência diz que nós não conseguimos. Somos insuficientes. Aí vem a graça, que nos diz: houve um que viveu e fez tudo aquilo que você não pode fazer. A lei prega a nossa insuficiência. A graça prega a suficiência de Cristo Jesus. E é por meio desta perspectiva do Evangelho que você tem que encarar todas aquelas aplicações que nós já fizemos. Ou seja, por vezes supervalorizamos homens, pregadores, como se a mensagem dependesse deles. E isso só será corrigido quando reconhecermos que a eficácia da palavra não está no homem, porque todo homem é insuficiente. Mas a eficácia da palavra está no fato dela ser um instrumento do Cristo todo suficiente. Toda vez que um pregador se coloca como arauto e prega fielmente as Escrituras, é Cristo pregando. É Cristo falando através dele. É Cristo pastoreando o seu rebanho por meio de sua palavra. Ele mesmo disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Isso serve tanto para a salvação, o chamado eficaz, quanto para a nossa santificação. Pois a cada dia Deus está pastoreando o seu rebanho por meio da palavra. O motivo pelo qual nós amamos pregação
não está na performance de pregadores. O motivo pelo qual amamos a pregação está no uso que o todo suficiente Cristo Jesus faz dela para nos pastorear, para alimentar as suas ovelhas sedentas por palavras de vida. E o que faz com que eu queira que a palavra assuma sua autoridade na esfera pública e em todos os setores da vida? Não é a minha preferência pelo conservadorismo, não é a minha ambição de submeter as pessoas ao que eu penso, não é meu anelo por autoafirmação como alguém que está certo, mas é o meu humilde reconhecimento que Cristo é Rei. A sua autossuficiência, domínio, autoridade e redenção se estendem a todo o universo. Ele rege e governa todas as coisas por meio do seu cetro, que é a palavra. E eu sei que já está meio clichê, mas eu vou citar, como afirmou Abraham Kuyper: não há um único centímetro quadrado em todos os domínios de nossa existência sobre os quais Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame: é meu. Tudo pertence a Ele. Todos os pensamentos devem ser levados cativos a Ele. E visto que a palavra que me mostrou minha indignidade e minha necessidade de perdão em Cristo, posto que Ele me salvou e que por meio dessa palavra Ele me pastoreia, e porque eu sei que Ele é Rei sobre tudo, eu estou disposto a obedecer. Eu estou disposto a compartilhar essa palavra, ainda que sob perseguição. Afinal, como disse Billy Graham, eu li o final desse livro. Eu li o final da Bíblia. Eu li este livro que permanece, apesar de nós, a despeito do secularismo e da perseguição. E lá na última página está escrito que tudo vai acabar bem. Já foi decretado. Cristo Jesus reina. Louvado seja o nosso Senhor. Amém.